Fala, exploradores! Bem-vindos ao canal onde o medo ganha vida e os corajosos se separam dos medrosos. Hoje eu trago para vocês uma história que vai fazer até o mais valente pensar duas vezes antes de acampar na floresta. Prepare-se para entrar em um mundo onde a realidade se mistura com o sobrenatural e nada é o que parece. Então apague as luzes, coloque os fones de ouvido e mergulhe comigo nesse pesadelo. E não esquece, se você sobreviver até o final, já deixa aquele like e se inscreve no canal. Vamos nessa? Eu, o Renato e a Letícia estávamos precisando de um tempo da cidade. Decidimos acampar em uma das florestas mais densas do Brasil. Eu sei, pode parecer clichê, mas a verdade é que a cidade estava nos sufocando. Precisávamos respirar um ar puro, desconectar das redes sociais e, quem sabe, encontrar um pouco de paz. Pegamos a estrada cedo, com o sol ainda nascendo. O Renato, que sempre foi o mais animado do grupo, dirigia nosso velho Jeep com a habilidade de quem já havia feito isso 1000 vezes. Ele tinha essa coisa com a natureza, sabe? Sempre que podia, estava se enfiando em alguma trilha ou cachoeira. A Letícia, por outro lado, era a fotógrafa oficial da turma. Ela tinha um olho incrível para capturar momentos, e sua câmera era praticamente uma extensão do seu braço. Já eu era o cara que ia junto para garantir que ninguém fizesse nada muito estúpido. Depois de algumas horas na estrada, a paisagem começou a mudar. As árvores ficavam mais densas, bloqueando a luz do sol e deixando a estrada mais escura. Era como entrar em outro mundo. O Renato estava no seu elemento, sorrindo de orelha a orelha, enquanto a Letícia não parava de tirar fotos, encantada com cada detalhe da floresta. "Você já viu algo assim?" perguntou ela, ajustando a lente da câmera para capturar a luz que filtrava pelas árvores. "Não todo dia", eu respondi, tentando absorver a calma do lugar. A estrada ficou cada vez mais estreita e sinuosa, até que finalmente chegamos a uma pequena clareira. Era como um pedaço de paraíso perdido no meio da floresta. O lugar era perfeito, ar puro, o som de um riacho ao longe e a companhia dos passarinhos. Saí do carro e respirei fundo, sentindo o cheiro de pinho e terra úmida. Era um alívio estar ali, longe da poluição e do barulho da cidade. Renato, sempre eficiente, já estava puxando as mochilas e a barraca do porta-malas. Ele tinha o cabelo loiro curto que brilhava ao sol e um sorriso de satisfação no rosto. Parecia que ele finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo. A Letícia, com sua câmera na mão, estava tentando capturar cada momento da nossa chegada. Sua empolgação era contagiante e eu comecei a sentir um pouco do entusiasmo dela também. "Vamos montar logo essa barraca, quero explorar antes que anoiteça", disse Renato, já começando a tirar as estacas da mochila. Montar o acampamento foi rápido. Renato e eu erguemos a barraca enquanto Letícia continuava tirando fotos e nos dando dicas de onde colocar cada coisa. Quando finalmente terminamos, nos sentamos ao redor da fogueira improvisada e apreciamos a vista. A floresta ao nosso redor era tão densa que parecia que estávamos isolados do resto do mundo. Era exatamente o que precisávamos. Conforme a tarde avançava, começamos a explorar a área ao redor. O Renato nos levou até um riacho próximo, onde a água era tão clara que dava para ver os peixes nadando. A Letícia estava encantada, tirando fotos de tudo e fazendo perguntas sobre cada planta e animal que encontrava. Eu apenas curtia o momento, sentindo a tensão da cidade se dissolver. "Olha só esses peixes, parece que estão nadando em vidro", Letícia comentou agachada perto da água. Isso aqui é o paraíso", disse Renato, jogando uma pedra na água e observando as ondulações. Quando o sol começou a se pôr, voltamos para o acampamento e começamos a preparar o jantar. A Letícia se encarregou de acender a fogueira enquanto o Renato e eu pegávamos a comida e os utensílios. O crepúsculo trouxe uma sensação de tranquilidade e a floresta ao nosso redor começou a se encher dos sons da vida noturna. A noite caiu rapidamente sobre a floresta, trazendo consigo uma escuridão quase palpável. As estrelas brilhavam intensamente no céu, mas a densa folhagem das árvores bloqueava a maior parte da luz. Sentados ao redor da fogueira, estávamos imersos em um silêncio quase reverente, interrompido apenas pelo estalar da madeira queimando. O Renato, sempre cheio de histórias, sugeriu que começássemos a contar contos de terror. A Letícia, com um sorriso travesso, concordou imediatamente. E eu,
Eu estava pronto para ouvir e aproveitar o momento. Tá, eu começo, disse Renato com aquele brilho de entusiasmo nos olhos. Vocês já ouviram falar da lenda do Curupira? Dizem que ele protege as florestas e prega peças em quem tenta fazer mal às árvores. A Letícia se ajeitou na sua cadeira improvisada com os olhos arregalados. Conta mais. Renato começou a história com sua voz profunda e dramática, dando vida à lenda do Curupira. A história falava de um espírito protetor das florestas, com pés virados para trás para enganar os caçadores, e um assobio que atraía os intrusos para longe, perdendo-os na mata. Cada detalhe que ele narrava aumentava a tensão, e mesmo que eu soubesse que era apenas uma lenda, não pude evitar sentir um arrepio na espinha. Foi então que ouvimos o primeiro barulho. No início foi um som baixo, quase imperceptível, mas claramente diferente dos ruídos normais da floresta. O Renato parou de falar, e nós três trocamos olhares. O som veio de novo, mais alto desta vez, como um galho quebrando sob o peso de algo pesado. Meu coração começou a bater mais rápido, e pude ver a mesma inquietação nos olhos do Renato e da Letícia. Vocês ouviram isso? Sussurrou a Letícia, segurando a câmera com mais força. O Renato acenou com a cabeça, e eu senti um nó se formando no meu estômago. Pode ser um animal, sugeri, tentando soar mais confiante do que me sentia. Se for, deve ser grande, respondeu Renato, sua expressão séria. A curiosidade misturada com um pouco de medo nos fez levantar e pegar as lanternas. Movidos por um impulso que eu não conseguiria explicar, decidimos investigar. A floresta à noite era um lugar completamente diferente. As árvores, que antes pareciam acolhedoras, agora pareciam se fechar ao nosso redor, suas sombras se movendo de maneira inquietante à luz das lanternas. Isso está me dando arrepios, comentou Letícia, apertando minha mão enquanto avançávamos. O Renato liderava o caminho com a Letícia logo atrás dele e eu fechava a retaguarda, tentando não deixar minha imaginação correr solta. Caminhamos em silêncio por alguns minutos, o som de nossos passos abafados pelas folhas caídas. Foi então que avistamos uma luz fraca através das árvores. Parecia distante, mas ao mesmo tempo estranhamente próxima. Vocês estão vendo aquilo? Perguntei, apontando para a luz. Sim, respondeu Renato, sem tirar os olhos da luz. Vamos ver o que é. Seguimos em sua direção, nossos corações batendo mais rápido a cada passo. A luz nos levou a uma velha cabana oculta pela vegetação. A cabana parecia estar ali há séculos, com a tinta descascada e o telhado caindo em 1000 pedaços. Vocês têm certeza de que querem entrar? Perguntei, já sentindo um calafrio. Claro, não viemos até aqui à toa, respondeu Renato com um brilho de aventura nos olhos. A porta da cabana estava entreaberta, rangendo sinistramente com o vento. O Renato, que sempre foi o mais corajoso ou imprudente, empurrou a porta com cautela. Nós três hesitamos por um momento antes de entrar, mas a curiosidade e o clima de aventura nos empurraram para dentro. O que encontramos lá dentro foi inacreditável. Esperávamos encontrar um interior escuro e empoeirado, talvez cheio de teias de aranha e móveis velhos. Em vez disso, nos deparamos com um casarão luxuoso. Imaginem nossa surpresa ao ver candelabros dourados pendurados no teto, espelhos enormes nas paredes e uma decoração que mais parecia saída de um palácio do século XIX. Os espelhos eram o que mais chamavam a atenção. Eram grandes, dourados e refletiam não só nossa imagem, mas também sombras que pareciam ter vida própria. A opulência do interior contrastava violentamente com o exterior decadente da cabana. Era como se tivéssemos atravessado uma espécie de portal para outro mundo. Isso é impossível, murmurou Letícia, tirando uma foto do interior. Renato começou a explorar o ambiente, abrindo portas e gavetas, procurando alguma pista sobre aquele lugar. Alguém tinha bom gosto, disse ele, admirando um dos candelabros. Enquanto explorávamos aquele lugar surreal, a sensação de estar sendo observado se intensificava. Os espelhos pareciam nos seguir com olhos invisíveis, registrando cada um dos nossos movimentos. Eu podia ver a mesma inquietação no rosto do Renato e da Letícia. Estávamos imersos em um mistério que parecia desafiar a lógica e a sanidade. Esses espelhos é como se tivessem algo dentro, disse Renato, passando a mão sobre a superfície de um deles.
Vocês estão vendo isso? Perguntei, apontando para uma sombra que parecia se mover no reflexo. Foi então que ouvimos um sussurro. Um pedido de ajuda distante e abafado ecoando pelos corredores do casarão. A tensão no ar era quase insuportável e sabíamos que algo muito errado estava acontecendo ali. Mas, movidos pela curiosidade ou talvez pela necessidade de entender o que estávamos enfrentando, decidimos seguir o som. Cada passo que dávamos parecia amplificar a sensação de perigo. Os espelhos refletiam figuras distorcidas, sombras que se moviam de maneiras que não deveriam ser possíveis. Em certo momento, achei ter visto algo como um par de olhos brilhando na escuridão de um dos espelhos. Mas quando me virei para olhar diretamente, não havia nada. Isso está me dando arrepios, disse Letícia, sua voz quase um sussurro. O pedido de ajuda nos levou a uma grande sala de estar. A decoração era rica, com móveis antigos e tapeçarias pesadas. No centro da sala havia um grande espelho de corpo inteiro, cercado por velas acesas que não tínhamos visto antes. O espelho parecia pulsar com uma luz própria, e quando nos aproximamos, a figura de um homem começou a se formar na superfície polida. O homem no espelho parecia desesperado, batendo nas paredes de vidro como se estivesse preso ali. Seus olhos estavam arregalados, a boca movendo-se rapidamente, mas não podíamos ouvir o que ele dizia. De repente, ele parou e olhou diretamente para nós. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. "Tem alguém aí dentro", sussurrou Renato sem tirar os olhos do espelho. Antes que pudéssemos reagir, uma nova figura apareceu no espelho ao lado do homem. Era uma criatura grotesca, um lobisomem com dentes afiados e olhos ferozes. A criatura parecia estar ciente de nossa presença e, com um movimento rápido, lançou-se na direção do homem no espelho, arrancando gritos mudos de sua vítima. Letícia soltou um grito e Renato recuou, puxando-nos com ele. Sabíamos que precisávamos sair dali, mas o caminho de volta parecia infinitamente longo. As sombras nos espelhos começaram a se mover de maneira mais frenética e podíamos ouvir o som de passos pesados ecoando pelos corredores. "O que está acontecendo aqui?", gritei, tentando manter a calma. "Não sei, mas temos que sair agora", respondeu Renato, sua voz cheia de urgência. O pânico começou a tomar conta de nós. Corremos pelos corredores, tentando encontrar a saída. As sombras nos perseguiam, e cada espelho parecia distorcer nossa imagem de maneiras cada vez mais horríveis. Eu podia sentir a presença da criatura atrás de nós, cada vez mais próxima. Finalmente encontramos a porta por onde havíamos entrado. Saímos correndo para fora, de volta à cabana degradada. O alívio foi momentâneo, pois percebemos que ainda não estávamos seguros. A sensação de perigo persistia, e o tempo parecia distorcido ao nosso redor. "Precisamos achar um jeito de sair daqui", disse Renato, olhando ao redor, desesperado. No canto da cabana vimos uma fotografia antiga em uma moldura. Ao pegá-la, a imagem começou a se mover. A fotografia mostrava um garoto e uma mulher que, diante de nossos olhos, começaram a envelhecer rapidamente, suas peles enrugando e suas expressões se contorcendo de dor, até se transformarem em cinzas. Os gritos silenciosos que vimos eram perturbadores. Isso não é real", repetia Letícia, quase chorando. Percebemos que precisávamos sair imediatamente, mas algo na floresta havia mudado. As árvores pareciam se fechar, e a escuridão era opressiva. Tentamos encontrar o caminho de volta para o acampamento, mas cada passo parecia nos levar mais fundo no pesadelo. "Estamos presos", murmurei, sentindo o desespero tomar conta. "Temos que continuar andando", disse Renato, tentando manter a calma. Enquanto caminhávamos, começamos a ouvir sussurros. Eram vozes indistintas, como se a floresta estivesse falando conosco. As árvores pareciam se mover, e sombras bizarras dançavam ao nosso redor. A sensação de estar sendo observado era quase insuportável. Tínhamos que sair dali, mas não conseguíamos encontrar o caminho de volta. De repente, avistamos uma luz fraca no meio da escuridão. Seguindo a luz, encontramos um carro antigo, coberto de musgo e vegetação. Parecia ter sido abandonado ali há décadas. Mas calma, aquele carro era o nosso carro. Ele estava em um estado de decadência tão avançado que era difícil acreditar que havíamos acabado de chegar na clareira algumas horas antes. "Isso não faz sentido", disse Letícia, sua voz tremendo.
Como pode estar tão deteriorado? O que está acontecendo aqui? Sussurrou a Letícia, seus olhos arregalados de medo. O Renato balançou a cabeça, claramente tão confuso quanto nós. Não sei, mas precisamos sair daqui, respondeu ele com a voz trêmula. Aquele carro coberto de musgo era um sinal claro de que algo muito errado estava acontecendo. Era como se tivéssemos sido transportados para outro tempo, outro lugar. Decidimos continuar seguindo a luz, esperando que ela nos levasse a alguma forma de saída. Cada passo parecia um esforço monumental, como se estivéssemos andando em areia movediça. A floresta ao nosso redor parecia fechar-se cada vez mais e os sussurros se tornavam mais altos, quase ensurdecedores. Precisamos nos apressar, disse Renato, acelerando o passo. Foi então que avistamos a cabana novamente. Parecia ainda mais degradada do que antes, suas paredes desmoronando e o telhado praticamente inexistente. Entramos na esperança de encontrar alguma pista, alguma coisa que nos ajudasse a entender o que estava acontecendo. No canto da cabana vimos a fotografia novamente. Desta vez a imagem era clara. Mostrava um garoto e uma mulher, mas seus rostos estavam contorcidos em uma expressão de dor e terror. Ao tocar na foto, ela começou a se mover novamente. O garoto e a mulher envelheceram diante de nossos olhos, suas peles enrugando e suas expressões se distorcendo até se transformarem em cinzas. Os gritos silenciosos eram ainda mais perturbadores do que antes. Isso é um pesadelo, disse Letícia, recuando com horror. Letícia soltou um grito e recuou, derrubando alguns objetos velhos no chão. Isso não pode estar acontecendo, murmurou ela, seus olhos cheios de lágrimas. Eu me senti impotente, incapaz de fazer qualquer coisa para ajudá-la. O Renato tentou nos acalmar, mas eu podia ver que ele também estava no limite. Temos que sair daqui agora, disse Renato, pegando minha mão e a de Letícia. Foi então que percebemos que o tempo estava realmente distorcido. A noite parecia interminável e cada segundo passava como se fosse uma eternidade. O relógio no meu pulso mostrava horas que não faziam sentido e a escuridão ao nosso redor parecia se aprofundar cada vez mais. Precisávamos sair dali, mas todas as nossas tentativas de encontrar o caminho de volta ao acampamento eram inúteis. Precisamos seguir o riacho, sugeri, lembrando do som da água. O Renato sugeriu que tentássemos seguir o riacho que ouvimos antes. Talvez ele nos levasse a algum lugar seguro. Concordamos, sem muitas opções restantes. Caminhamos em silêncio, o som da água se tornando nossa única companhia. A floresta parecia ainda mais densa e os sussurros ao nosso redor não cessavam. Temos que continuar, disse Renato, determinado a nos tirar dali. De repente ouvimos um rosnado. O lobisomem estava perto, muito perto. O pânico tomou conta de nós e começamos a correr sem direção, tentando desesperadamente escapar da criatura. Podíamos ouvir seus passos pesados e rosnados ferozes atrás de nós. Cada respiração era um esforço e meu coração batia descontroladamente. Rápido por aqui, gritou Renato, apontando para um caminho estreito entre as árvores. Finalmente avistamos uma luz fraca à frente. Corremos em sua direção, nossas últimas forças sendo usadas naquela corrida desesperada. A luz nos levou a uma clareira, onde vimos uma figura familiar. Era o homem do espelho, mas desta vez ele estava ali, em carne e osso. Seus olhos estavam cheios de desespero, e ele parecia tão perdido quanto nós. Vocês precisam sair daqui, gritou ele, sua voz cheia de urgência. Este lugar é uma armadilha. Quem é você? Perguntei, tentando entender o que estava acontecendo. Meu nome é Edgar, respondeu ele. Eu fiquei preso aqui como vocês. Este lugar distorce o tempo e a realidade. Precisamos sair antes que seja tarde demais. Vocês precisam sair daqui, gritou ele, sua voz cheia de urgência. Este lugar é uma armadilha. Tentamos entender o que ele estava dizendo, mas a confusão e o medo tornavam tudo difícil. O tempo aqui não é normal. Vocês precisam achar a saída antes que seja tarde demais. Ouvimos o rosnado do lobisomem novamente, mais perto desta vez. Sem pensar duas vezes, corremos na direção oposta, tentando escapar de qualquer maneira. A floresta parecia se fechar ao nosso redor, e a sensação de desespero era avassaladora. Finalmente avistamos a luz das lanternas do nosso acampamento.
Com um último esforço, corremos em direção à segurança. Ao chegar ao acampamento, olhamos para trás e vimos que a floresta parecia normal novamente. A cabana e o casarão tinham desaparecido, como se nunca tivessem existido. Nosso coração ainda batia forte e estávamos ofegantes. "O que foi isso?" perguntou a Letícia, sua voz tremendo. "Eu não sei", respondi, tentando recuperar o fôlego. "Mas sei que nunca mais voltaremos aqui." Renato concordou com um aceno de cabeça, seus olhos ainda cheios de medo. E assim, exploradores, terminamos essa história de arrepiar. Se você curtiu e quer ouvir mais histórias assustadoras, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E claro, deixa aquele like e comenta aqui embaixo se você teria coragem de entrar nessa cabana. Até a próxima, e cuidado com o que se esconde na escuridão.